E um confronto que ganhou ainda uma pimentada com o craque Neto, já eu vou falar. Craque Neto é meu irmão, mas o craque Neto perdeu a linha, né? Chamando o Paquetá de jogadorzinho. Ele é bom demais, eu falo, ele é bom, porque ele fala o que ele pensa sem medo. A gente vai falar sobre isso, porque dá uma pimentada, claro, para o Clássico, para a Supercopa. E aí eu vou falar uma coisa aqui, que eu estou lendo uma reportagem que está na pauta, e estou inclusive falando com gente grande no Flamengo, ou tentando falar, né, com gente grande no Flamengo sobre essa situação. Estou mandando mensagem aqui, vamos ver se eu sou respondido, porque há informação de que o Flamengo tem otimismo em poder contar com o Paquetá, hein, na decisão da Supercopa do Brasil. Alguns documentos que ainda estavam pendentes por parte do West Ham foram encaminhados para o Flamengo, que agora corre para poder inscrevê-lo na CBF. A ideia do Flamengo é que o nome do Paquetá apareça no bid da CBF, né, nos registros da CBF, ainda hoje. Para que o meia possa ir a campo, o registro deverá ter sido feito até 24 horas antes da partida. O jogador, inclusive, realizou as primeiras atividades sob o comando do Felipe Luiz, que deverá relacionar o astro para a decisão. Paquetá está, inclusive, em situação física superior à dos companheiros, já que ele estava no West Ham, que está no meio da temporada. Ou seja, Paquetá pode ser relacionado. Eu estou aqui, inclusive, mandando pergunta, tá? Para uma pessoa muito forte dentro do futebol do Flamengo, perguntando se realmente o Paquetá vai para o jogo. Vamos ver se eu vou ter resposta até lá. Agora, se for para o jogo, é um baita reforço para o Flamengo, hein, gente? Porque o Paquetá, como disse a reportagem, ele está no meio da temporada, lá na Inglaterra. Para quem já foi para a Inglaterra, né? Eu já fui, Bruninho já foi, acho que todo mundo aqui já foi, não sei se o Raizinho também, Piperno. Para quem já viu o jogo em loco lá, é outro jogo, meu amigo. É outra velocidade, é outra pegada. Se o cara tá no ritmo do futebol inglês, ele pode chegar voando. Ele estava com dor nas costas, né? Dor nas costas. Não sei até que ponto essa dor nas costas foi para não treinar pelo West Ham, para forçar uma saída para o Flamengo. Mas se o Paquetá realmente jogar, tá? Em ritmo de jogo, porque na Inglaterra está no meio da temporada, o último jogo dele foi no dia 2 de janeiro. Mas tá bom, a gente está no dia 30 de janeiro, tá bom. 28 dias sem jogar, mas estava treinando até pouco tempo. Eu acho que é um baita reforço, Bruno Prado. Imagina, Paquetá chegar jogando... O único jogo que vai ter domingo. Ainda mais depois do Neto falar tanto. Aí que o cara vai querer jogar. Eu vou até falar já da declaração do meu parceiro Neto, mas é um reforço e tanto se ele for pro jogo, Bruno. Sim, ele é um ótimo jogador. O Paquetá é um excelente reforço para o Flamengo e tá em forma, né? Ele está no meio da temporada, como você falou. Ele não é aquele jogador que estava parado. Ele ficou fora dos últimos jogos só, mas não é aquele cara que está um mês parado de férias e que está voltando agora e precisa readquirir a condição física. Não, o Paquetá está no meio da temporada. Então, fisicamente, eu imagino que não tem nenhum problema para ele entrar em campo. Então, se ele tiver liberado na parte burocrática, aí, na parte de inscrição, de registro, ele fisicamente está pronto. Aí está na mão do treinador, né, do Felipe Luiz. Quando utilizar, como utilizar, vamos ver como ele pretende utilizar. Eu imagino que num time, vamos dizer assim, ideal do Flamengo, ele será utilizado pelo lado do campo. Imagino que ele será utilizado como um meia partindo do lado para dentro, função que ele já fez várias vezes na carreira. Ele é bem versátil. Ele pode jogar ali, pode jogar por dentro, sem nenhum problema. Eu imagino o Paquetá jogando como um meia, circulando com a bola vindo para o meio, mas partindo do lado. E em forma, com certeza, ele está. Então, se ele puder jogar, é ótimo. É uma ótima atração para o jogo de domingo, já que em forma, com certeza, ele está. Não está com nenhum problema aí na condição física, porque está no meio da temporada. Aí. Eu acho que ele vai para o jogo. Ele vai para o jogo, vai ter alguns minutos. Titular, acho que não vai ser.
vinha jogando aí. Ele não estava jogando porque estava negociando com o Flamengo. Vamos lá colocar cada coisa no seu lugar, vai. Essa história que ele estava machucado não me convence muito. Ele estava jogando, então acho que tem plena condição de entrar em campo. Vai ter alguns minutinhos, provavelmente. Aí, cara, é muito a decisão da comissão. Se o Felipe acha que vale esticar um pouco a corda, o cara acabou de chegar, vinha de um período sem entrar em campo, e colocá-lo para jogar alguns minutos na Supercopa, já é a avaliação dele. Eu não acho que seja necessário, sendo muito sincero, não acho que seja necessário apressar ali um retorno do Paquetá para ter ele de qualquer jeito, depois de ter feito, sei lá, 2 treinamentos, né? Vai treinar hoje, o Flamengo está se apresentando nesse momento para o treinamento, estava até vendo uns vídeos aqui, a torcida cobrando o Emerson Royal, cobrou o Varela, que estava lá com a camisa do Fluminense no banco do passageiro. Parece até que o Flamengo está em crise. Então vai fazer esse treinamento hoje, vai treinar amanhã, né? Amanhã treino e viagem. E se o Felipe interpreta que depois de 2 treinos ele está pronto para jogar, para ter uma minutagem, para aparecer ali 15, 20, 30 minutos, ok, avaliação do técnico. Eu não esticaria essa corda agora, guardaria o Paquetá para trabalhar ele mais um pouquinho ao longo da próxima semana e tê-lo aí numa estreia no Maracanã. Aí você faz ali entre aspas, um evento, né? Talvez até com o Flamengo, com esse troféu amistoso aí da Supercopa para exibir para sua torcida. Guardaria ele para o jogo do meio da semana, não usaria nesse jogo de domingo aí. Não acho que é necessário esticar essa corda com um cara que ontem à tarde chegou ao Brasil depois de, sei lá, 10 horas dentro de um avião. Não acho que seja necessário esticar a corda para ele jogar agora, mas se o Felipe entende que há possibilidade, que use então o Paquetá. Seria também, tem o outro lado, né, Raí? De chegar com um título, né? Imagina, um garoto que foi revelado no Flamengo chegar numa final contra o Corinthians e já chegar sendo campeão. Eu sei que não tem o peso de uma final de Libertadores, de um campeonato brasileiro, mas tem esse peso midiático, porque o Flamengo investiu muito dinheiro no Paquetá, né? Ou seja, a mídia também traz um retorno financeiro muito grande. Imagina para os patrocinadores, Paquetá jogando já uma final, Supercopa. A gente sabe que futebol hoje não é mais só campo, é negócio. E teria um apelo midiático, Paquetá voltando numa final contra o Corinthians, né? Tem isso também. Total, por isso que eu acho que ele vai jogar. Eu disse no início, eu acho que eu preservaria, mas eu acho que ele vai jogar. Acho que ele vai ter lá 30, 20 minutos ali no segundo tempo, provavelmente, dependendo do cenário do jogo, claro. Mas eu acho que ele vai pro jogo. Tenho pouquíssima dúvida que o Felipe vai relacionar ele. Tem aí só essa questão burocrática, mas deve se resolver. Ainda tem a tarde toda aí para fazer a inscrição dele no BID. Mas não tenho dúvida que ele vai pro jogo. Eu tenho certeza que o Felipe vai usar ele alguns minutos sim na Supercopa. Eu, se fosse o Felipe, preservaria. Por esse contexto aí, o cara vem de um período curto de inatividade, veio de uma viagem, chegou agora, vai fazer 2 treinamentos. Não que isso seja coisa de outro mundo também, não. Se adapta assim. Mas eu não escalaria, mas entendo a decisão do Felipe e, repito, acho que ele vai para o jogo contra o Corinthians no domingo, uma parte do segundo tempo, tenho certeza que o Paquetá vai participar. Pode falar aí, Fábio Piperno, que eu tô apurando aqui. Tô tentando saber se o Paquetá vai ou não pro jogo. E fala aí, Piperno, que eu tô apurando. Então vamos falar, né? Então é isso aí. O Paquetá eu também acho que vai acabar jogando. Até porque, por ser um jogo festivo, que vale lá uma tacinha e tal, o Flamengo vai levar o seu grande reforço, um jogador mais caro da história do futebol brasileiro, para apresentar para o torcedor. Eu acho que tem até esse componente um pouco, digamos, social e de marketing também, né? É uma forma de exatamente de ganhar manchetes, de fazer desse jogo e dessa apresentação do Paquetá um evento ainda mais midiático. Como também o Flamengo, porque aí que está o negócio. É interessante isso, porque vai ser um jogo com muita audiência de televisão, um jogo que vai mobilizar as 2 maiores torcidas do país. Então, também é uma grande janela para mostrar isso aí. Quer dizer, o que o Flamengo vai fazer, apresentando o Paquetá e talvez, muito provavelmente, colocando o Paquetá para jogar, também é a exibição de uma... Olha, o Pirata saiu. Exibição de uma prova de pujança mesmo, do tipo, estamos aqui apresentando o jogador que custou 42 milhões de euros e tal,
Porque agora a gente pode isso. Vai segurando aí, se precisar voltar pra rádio. Raí fala também, Bruno fala, que eu tô apurando aqui, vou falar com outra pessoa, mas pelo jeito vai mesmo pro jogo. Nós confiamos. Apuração, irmão. Eu tô foda, é isso aí. Isso mesmo. Boa. Isso aqui é programa de informação, como diria velho Vamp e tal. E a gente estava debatendo ontem aqui, né, Bruno, se tem um favorito para esse jogo. Ele voltou. Olha só quem tá aqui, ó. Voltou, tava legal, ó. Imagina os tijolinhos. Tá de volta lá. Vamos ver se ele voltou com alguma informação. Tá no mudo. Tá no mudo. Ninguém te perguntou se você gostou da imagem do tijolinho ou não, Bruno. Tava legal, ficou bonito na tela. Tá bacana, a gente comentou isso, inclusive, parece imagem de presídio americano. Agora, vamos lá. Informação, tá? Falei agora com pessoas muito fortes no futebol do Flamengo. 90% de chance, ou seja, vai estrear, do Paquetá ser relacionado, já ir para o jogo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. As últimas assinaturas estão sendo finalizadas, o Flamengo está agilizando muito rápido essas assinaturas. Os documentos chegam em breve, né? Eu acho que em menos de uma hora, às mãos da CBF, e o Paquetá vai ser registrado no BID. E aí eu perguntei, tá bom, ele pode ser registrado, mas o Felipe Luiz quer levar para o jogo, ele vai ser relacionado? Vai. Ou seja, 90% de chance quer dizer que o Paquetá vai para o jogo, vai estrear contra o Corinthians pela final da Supercopa do Brasil. Aqui é informação, amigo. Aqui não tem palhaçada, aqui não tem negocinho. Aqui falei ao vivo, acabei de falar com duas pessoas muito fortes no Flamengo. Uma preferiu me responder o básico. Estamos trabalhando forte para isso acontecer. Aí a outra, né, falou, pode dizer que tem 90% de chance dele ir para o jogo. Por quê? Porque já está finalizando todas as assinaturas e os documentos vão chegar hoje para a CBF. Felipe Luiz quer levar o Paquetá para o jogo, o cara vai chegar disputando uma final de Supercopa do Brasil. É informação, é por isso que eu falo. O bate-pronto, a gente espanca todo mundo, porque a gente apura, a gente traz informação. Eu trouxe a renovação com o Felipe Luiz, Mauro César Pereira trouxe o acerto com o Paquetá. Agora a gente traz essa informação aí para empolgar o torcedor rubro-negro. E outra, né, para toda a mesa. É um reforço foda, né? É um reforço que chegar com o ritmo do futebol inglês e jogar já uma final, porra, ou pode ser uma grande estreia, uma grande decepção, mas o Paquetá pode voltar para sua casa disputando um título, galera. Para ele seria uma coisa bem legal e é uma atração para o jogo, né? Um jogo bom, eu falei no sentido do jogo ser uma coisa de entretenimento para as pessoas se divertirem. Ter o Paquetá ali é uma coisa que traz uma atração, o cara vai ficar, quero ver o Paquetá jogar no Flamengo. É uma coisa que traz uma atração para o jogo, para quem está assistindo, curtir. Então, tomara sim que ele esteja em campo, é um jogador que chama atenção pelos valores que foram colocados na transação e é um ótimo jogador de seleção, jogador que muito provavelmente estará na Copa do Mundo de 2026, né? Seria a sua segunda Copa do Mundo. Então, tomara que sim, é uma atração para um jogo entre Flamengo e Corinthians, que quando eu falei tudo aquilo, não quer dizer que eu não acho o jogo legal, eu acho um jogo bem legal. Eu só acho que ele tem que ser um jogo levado para diversão e não para cobrança, loucura e tudo ou nada. Mas é para divertir, o futebol também é para divertir. E o Paquetá seria mais uma atração. Você tem Paquetá, Arrascaeta, aí você vai ter o Pedro, aí o Jorginho, do outro lado você tem o Memphis Depay, você tem o Yuri Alberto, o próprio Hugo no gol, que era do Flamengo, é um cara que também está na seleção, também é sempre uma atração. O Hugo contra o Flamengo, o Mateuzinho também jogou no Flamengo, o Garro, que é um jogador muito bom. Enfim, tem atrações pro jogo. Também, não? O Breno Bidon tá muito bem, tá jogando muita bola. Então quanto mais jogador bom tiver em campo, melhor, mais legal pro jogo. Piperno. Não, é isso. Eu só acho, reforçando até o que eu falei há pouco, seria excelente o Paquetá
entrar, jogar, reforça o apelo de marketing também, desse grande movimento de mercado que o Flamengo faz. Veja, é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, né? Pelo menos a contratação que envolveu mais grana. Então é bacana o Flamengo apresentar um jogador como ele em uma partida que vale lá uma tacinha e tal, e disputada pelos times mais populares do país. Então, seria, até por conta do apelo midiático, excelente. E o jogo reúne, sim, vai acabar reunindo muitos ótimos jogadores. A questão, assim, a minha crítica que eu fiz antes, especificamente ao Corinthians, é que a Supercopa não tem o tamanho e a importância suficientes para implicar em uma mudança de planejamento daquilo que o clube pretende fazer no Campeonato Brasileiro. Ou seja, quando você faz um ajuste calendário no Campeonato Brasileiro, tomando prejuízo, como foi o caso do Corinthians, pensando na Supercopa, aí é realmente pensar também como time pequeno, o que não é o caso do Timão. Piperno, mas você acha que vale a pena, midiaticamente falando, ou não? Vale muito. Uai, comprou, pagou. Vai ter uma janela, ou seja, um evento com essa visibilidade, então apresenta. Uai, até do ponto de vista de marketing é muito importante. Põe o cara lá para jogar um pouco, marca a estreia dele. Uai, já que ele está aqui no Rio de Janeiro, informa. Como o Raí disse, né? Tinha aquela cascata lá de que estava, enfim, contundido, com dor nas costas e tal. Passou tudo. Né? Então, já que agora ele está em ponto de bala, ele coloca lá para jogar e curte a festa e aumenta a audiência do jogo. Dá um peso diferente para essa final, Raí? É um charme, né? Tem um cara que custou 40 e tantos milhões de euros. É uma expectativa grande esse retorno dele para o futebol brasileiro, ver como ele vai ser encaixado. Põe um temperinho, né, a mais nessa decisão, sem dúvida. A presença dele é algo que chama mais atenção para uma final que já tem um apelo grande pelo tamanho dos dois times, pelo tamanho das duas torcidas, por ser um encontro numa final entre Corinthians e Flamengo, né? A gente lembra como foi, por exemplo, a decisão da Copa do Brasil entre eles em 22, né? 22, isso, 22. Estádios lotados nos dois jogos, uma repercussão muito grande. São dois times que movimentam as massas, né? E movimentam também a crítica, as redes sociais, as pessoas, enfim. Então, sem dúvida, é um tempero a mais para esse jogo, a presença do Paquetá. Como eu disse, imagino que ele vai jogar aí 30 minutos, 15, 20, reta final ali do segundo tempo. Sair jogando, acho pouco provável. Me surpreenderia muito se o Felipe Luiz tivesse essa opção. Tenho curiosidade de saber o que ele vai fazer com o Jorginho e a Arrascaeta também, né? Os dois entraram muito mal no jogo contra o São Paulo, se vão ter condição também de sair jogando. Mas, de todo modo, é um Flamengo bem forte para esse jogo e ganha um argumento a mais aí para o seu torcedor essa estreia do Paquetá. E aí, meu amigo, ou vai ser um prato cheio pro meu amigo craque Neto, ou o Neto você vai levar a pior, porque ontem o Neto, pra mim, primeiro, ele é um gênio, né, porque ele sabe repercutir, e outro, eu respeito porque ele tem coragem de falar o que ele pensa. Agora, o Neto errou ontem, quando ele disse que o Paquetá foi pior que o Djalminha? Não. Que o Paquetá foi pior que o Alex? Não. Aí ele disse também que foi pior que ele. Eu acho que ali pode estar no mesmo nível, porque o Neto foi um cracaço, foi um baita jogador de futebol também. Até aí, eu acho que o Neto teve a razão dele. Agora, quando o Neto fala jogadorzinho, aí não. Aí é claro que o Paquetá não é um jogadorzinho. Paquetá foi um cara, é um cara que até hoje é jogador de seleção brasileira, foi titular absoluto de seleção brasileira por várias vezes, disputou Copa do Mundo, é um cara que foi um dos jogadores aí mais caros a sair do Brasil, rendeu no futebol francês no Lyon, foi para a Inglaterra, jogadorzinho não é, pô. O Paquetá é um baita jogador. Agora, quando o Neto diz jogadorzinho, eu discordo muito. Mas o Neto diz que ele não vale 42 milhões de euros. Aí pode ser.
Pode ser que tenha parcela de razão, que ele foi pior que o Djalminha? Foi. Que ele foi pior que o Alex? Foi. Agora, é um exagero do Neto, do jeito dele, mas que apimenta ainda mais se o Paquetá jogar essa Supercopa. Aqui eu tô falando porque, mas pô, pilhado, tá dando essa moral toda pro Neto? Claro que eu tô, pô. Claro que o Neto tem o peso dele, não é à toa repercutiu pra caramba o que ele falou. Mas ele é seu rival, tem um programa. É rival porra nenhuma. É meu amigo, é meu parceiro. E é um ídolo do Corinthians. Aí, com um ídolo do Corinthians falando que o Paquetá é jogadorzinho, imagina o peso que isso não dá pra um Paquetá pra jogar um jogo desse. Tem isso, Bruno Prado. Apimenta ainda mais. Você que falou tanto de rivalidade, de coisas exageradas, ontem nas redes sociais, é quase que só se falava isso. Do Neto, falando que o Paquetá era jogadorzinho, que ele tinha sido melhor que o Paquetá. Imagina o Paquetá jogando uma final contra o Corinthians depois disso, gera um clima ainda maior de rivalidade, Bruno. Eu acho o Paquetá um ótimo jogador. Eu não acho que ele está bem longe de ser um jogador fraco, um jogadorzinho. Isso eu não acho, não. Aí é a opinião do Neto, né? Ele tem todo o direito de dar a opinião dele, mas eu acho o Paquetá um jogador muito bom. Uma coisa que eu falo sempre aqui é que hoje os valores praticados são malucos, né? E isso acaba gerando essas distorções, que aí vão dizer, o Paquetá é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, então ele é o melhor jogador do futebol brasileiro da história? Claro que não. Mas esses valores muito exagerados acabam trazendo distorções que às vezes colocam o cara, sem o cara ter culpa nenhuma, em algumas comparações, assim, que não cabem. Ele não tem culpa, né? Que hoje o mercado é assim e que pagam esses valores. E pelo que é o mercado hoje, está dentro. Eu acho o mercado inflacionado, mas pelo que é hoje, um jogador do nível dele vale isso mesmo hoje. Aí você pode discutir se deveria valer, mas vale. No nível que ele tem hoje, vale. Então, é assim, ele é um jogador muito bom, é um jogador que jogou a última Copa e foi titular, e para mim, merecidamente foi titular. E eu também o convocaria para a próxima Copa. Não estou nem dizendo se ele vai ou não sei, que eu acho que vai. Mas se fosse uma escolha minha, eu levaria também. Acho que ele é um jogador que vai jogar a próxima Copa e acho que deveria jogar mesmo. É um jogador muito bom. O Paquetá, eu considero um jogador de alto nível. Aí, em comparação com o Djalminha, com o Alex, é mais difícil, que eu acho que eles nem jogam na mesma posição, na mesma maneira, outra característica, outro tipo de jogador. O Alex e o Djalminha eram jogadores muito refinados, assim, de muita qualidade técnica, que tiveram seus altos e baixos na carreira também, como quase todos, né? Que às vezes depois que o cara para, fica só a parte boa do talento puro, mas eles tiveram oscilações, como quase todo jogador tem. É normal que isso aconteça, mas de qualidade técnica pura, eles eram melhores sim, mas o que não quer dizer que o Paquetá é um jogador ruim. É isso que eu falo. O Neto tem uma parcela de razão no que ele fala quando ele compara com outros jogadores e talvez até quando ele fala de valores, porque muita gente acha que não vale tudo isso. Agora, o Guardiola achou que ele valia 80 milhões de euros, queria oferecer há pouco tempo. E outra, que a declaração foi a seguinte: jogadorzinho de terceira categoria de TikTok. A dancinha do Paquetá. Se eu botar os números do Paquetá, são 137 jogos, isso é o que o Neto falou, pelo amor de Deus, hein? Abre aspas pro Neto. Jogadorzinho de terceira categoria, de TikTok. A dancinha do Paquetá. Se eu botar os números do Paquetá, são 137 jogos pelo West Ham, timinho pequeno, diz o Neto ainda, que ninguém sabe quem é. Sabe quantos gols ele fez? 23 em 3 anos. Se você colocar a carreira dele, é impressionante. Os caras estão achando que a geração do Paquetá é melhor que a do Zico. Vocês são loucos, vocês beberam. Vocês são doentes mentais? Ele pergunta. O Paquetá é um jogadorzinho bem medíocre, mais medíocre no futebol que eu conheço. No futebol de hoje, talvez ele até jogue, mas não vale 42 milhões de euros. Disse aí o Neto, ele é um showman, né? Ele é muito bom. Agora, jogadorzinho não. É óbvio que o Paquetá não é jogadorzinho. É um jogadorzaço.